Olá pessoal, eu sou a Ana Caroline, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e eu fui convidada para falar sobre o curso de graduação da neurociência, especificamente sobre o curso de graduação de neurociências da UFABC. Bom, mas afinal, é possível fazer neurociências já na graduação? E desde a última década, sim, é possível. A UFABC foi pioneira trazendo esse curso para o Brasil, é o primeiro curso de neurociências da América Latina e até o ano passado, 2020, ele era o único curso do Brasil e da América Latina de neurociências. Atualmente existe também um curso na PUC, mas eu vou focar na neurociência da UFABC porque é onde eu estudo e é onde eu posso ter propriedade para falar. Basicamente, a Universidade Federal da ABC, ela tem seu ingresso em qualquer curso pelo SISU. Então você realiza o Enem e se inscreve no SISU para um dos 4 cursos interdisciplinares presentes. Para você realizar o curso de neurociências, você precisa se matricular no bacharelado de ciência e tecnologia. Esse bacharelado, nenhum desses cursos é somente um curso de ingresso. Eles têm, cada um, suas particularidades e são cursos extremamente interdisciplinares. No caso do bacharelado de ciência e tecnologia, ou BCIT, como a gente chama, há disciplinas de matemática, física, química, biologia, ciências sociais aplicadas às ciências naturais e matemática, e também a computação. E tudo isso é muito interessante porque a neurociência também é um curso extremamente interdisciplinar. E cada uma dessas disciplinas, dessas áreas de conhecimento, tem muito a acrescentar ao nosso curso por si só. Na UFABC, nosso curso de neurociências é dividido em 3 eixos principais: neurobiológico, neurocognitivo e neurocomputacional. Cada um desses eixos, eles podem nortear a sua jornada de aprendizado. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que prefere mais a parte computacional, a parte de modelagens, a parte de processamento e análise de dados, você pode querer focar no eixo computacional. Isso não significa que você não fará disciplinas dos outros eixos. Cada um desses eixos tem disciplinas que são obrigatórias na nossa grade curricular, e disciplinas que são limitadas. Ou seja, você pode ou não realizar essas disciplinas limitadas de acordo com o que você quer aprender, com o que você acha interessante e o que você quer para sua carreira. Então, você vai conhecer cada um desses eixos, pelo menos um pouquinho, e você pode aprofundar os seus conhecimentos. Então, por exemplo, se você quer o eixo computacional, você também vai ter que fazer disciplinas como neuroanatomia, neurobiologia, psicologia experimental, que são algumas disciplinas dos demais eixos. Mas você pode aprofundar o seu curso de neurocomputação fazendo disciplinas como inteligência artificial, aprendizado de máquina, álgebra linear, sistemas dinâmicos, tudo para aprofundar o seu conhecimento. Na UFABC, você é muito livre para montar a sua grade curricular. Então, se você tiver alguma dúvida sobre qual eixo você quer focar, ou se você quer focar um pouquinho em cada um, é muito possível. Você só precisa decidir quais disciplinas você quer fazer, qual você tem mais afinidade, e ir encaixando nessa grade horária. Uma das coisas que eu mais gostei na UFABC é principalmente essa questão de interdisciplinaridade. Como cada conhecimento é único e importante por si só, e nada é, por exemplo, jogado. Você vai fazer um experimento de neurobiologia, por exemplo, que você vai ter uma noção de conhecimentos de física, como campos eletromagnéticos, você vai ter conhecimentos de química, como ligações intermoleculares, você vai ter conhecimentos de biologia, sobre interações de proteínas, por exemplo, e cada conhecimento desses é muito importante. As aulas de neurociência da UFABC são muito dinâmicas, então você vai ter disciplinas que vão propor os mais diversos projetos. Por exemplo, na disciplina de Introdução a Neurociências, que é a primeira disciplina que os alunos fazem de acordo com a grade ideal do curso de Neurociências, há um projeto proposto pela professora Paula Tiba e pela professora Vera, que é a criação de um super-humano. Mas como assim um super-humano? Imagine um superpoder que você acha que um herói ou um vilão poderia ter, e você vai ter que tentar explicar como esse poder aconteceria de fato de acordo com o seu sistema nervoso. Então, por exemplo, você quer que o seu super-herói ou super-vilão tenha o poder de telepatia? Então, como você acredita que o sistema nervoso dele poderia se comportar para que esse poder fosse possível? E aí você teria que explicar um sistema normal, como é o funcionamento normal nos seres humanos, como seria esse funcionamento, e vai a sua criatividade para frente. Então é muito legal porque nós podemos colocar os nossos conhecimentos e o que aprendemos nas aulas não só como uma prova decorada ou como um conhecimento que você tem que decorar, mas algo aplicado, algo que você pode ver, algo que você pode interagir com esse conhecimento. E eu acredito que isso seja uma das coisas mais interessantes no aprendizado, você poder realmente interagir de fato com o que você está aprendendo e aplicar isso no seu dia a dia. Ou, por exemplo, na disciplina de patologias atualmente ministrado pela professora Marcela e pela professora Brown, nós temos estudos de caso em que aplicamos os conhecimentos das patologias do sistema nervoso central a alguns casos específicos. Por exemplo, supondo que você tem um paciente que está com desorientação espacial, que está com problemas para fazer esse movimento que a gente chama de movimento de pinça, ele está com alguns problemas na coordenação da fala, em falar em si, nesse movimento de falar, provavelmente, qual artéria cerebral você pode ter tido problemas para que esse paciente estivesse apresentando esse quadro. Então é muito legal, porque você não está com um estudo engessado, você está aplicando de fato aquilo. Como eu disse, no UFABC, nós temos contato com cada um dos 3 eixos. Então, por exemplo, uma coisa para mim que foi diferente, que eu não esperava, é que eu não só tenho aulas relacionadas à biologia, ao funcionamento, mas também aulas de comportamento. Então, por exemplo, há disciplinas voltadas para a tomada de decisão, voltadas para a compreensão de ergonomia cognitiva, a questão de como a música pode interferir
no nosso sistema nervoso, com a disciplina de neurociência musical, por exemplo. Temos a questão de linguagem. Voltando um pouco para o eixo computacional, eu não imaginava, por exemplo, que eu teria uma disciplina específica para analisar, por exemplo, sinais neurais. Então, exames de EEG, que é o eletroencefalograma, que é um exame em que você coloca eletrodos na cabeça do paciente e consegue captar ondas cerebrais superficiais. Ou exames de imagem, como tratar esses exames de imagem, como compreender esses exames de imagem. Ou então a disciplina de neurociência computacional, que mostra como a gente pode modelar populações de neurônios. Isso para mim é incrível, porque eu posso ter um aprendizado muito mais amplo, e mesmo assim cada uma dessas coisas vai agregar muito no meu conhecimento. Falando um pouquinho sobre a atuação profissional de neurociências, nós podemos ir para a área acadêmica, que é a área de pesquisa em si. E falando um pouco da UFABC, existem diversos grupos de pesquisa, grupos voltados à neurogenética, à neuromodulação não invasiva. Temos grupos de memória, de percepção de tempo, emoções, grupos de linguagem, de educação inclusiva, grupos de neurocomputação, de modelagem. Então é muito diverso, você tem muitas opções e você pode conhecer um pouquinho de cada um, fazer pesquisas em diferentes grupos, com colaborações. Então é um ambiente muito rico para o seu aprendizado. Há também o Centro Acadêmico de Neurociência, que é o CAN, do qual eu faço parte recentemente. Inclusive, se você tiver interesse no curso, é muito legal, você pode visitar o nosso canal no YouTube, CAN UFABC. E você pode assistir palestras que foram feitas não só por professores ou profissionais de neurociência, mas também pelos próprios alunos de graduação e de pós-graduação do nosso curso. Além disso, tem a entidade Sapiens, que é uma entidade voltada para aplicar neurociência no mercado de trabalho. E você também pode conferir o canal no YouTube da Sapiens, o UFABC, onde vocês vão encontrar alguns vídeos voltados para o mercado de trabalho. E falando nisso, como é que é o mercado de trabalho em neurociências? Será que é só pesquisa? Será que é só isso que eu posso fazer? E é claro que não. Existem diversas opções. A neurociência é um ramo muito versátil, mas infelizmente por ser um curso muito recente ainda, muitas empresas não conhecem. Então, essa divulgação científica, essa divulgação do curso é muito importante para que as pessoas possam realmente conhecer o nosso trabalho e entender como o nosso conhecimento pode ser aplicado. Por exemplo, eu trabalho com pesquisa na UFABC desde 2018, mas esse ano, em 2021, eu tive a oportunidade de estagiar numa empresa de neurociência do consumidor. E eu trabalhava desde a relação de criar um experimento em que pudesse avaliar um produto, avaliar conceitos de marca e de marketing, até a coleta desses dados e análise. Então, nós criávamos esses experimentos, fazíamos experimentos com as pessoas, apresentando um produto, apresentando uma marca, medíamos medidas, por exemplo, de EEG, como eu falei para vocês, e outros aspectos. E também fazemos essa análise de dados para compreender o engajamento emocional dessas pessoas. Então, esse é um possível caminho para um estudante de neurociências, trabalhar com tendências de marketing, com tendências de comportamento do consumidor, e como isso pode afetar uma empresa e melhorar os seus índices de performance. Além disso, tem as áreas de análise computacional, de análise de dados, ciências de dados, aprendizado de máquina, inteligência artificial, que são muito ligados ao eixo neurocomputacional. A parte de RH, de recursos humanos, em que você pode trabalhar auxiliando nessa questão do comportamento e de como melhorar as relações dos contribuidores de uma empresa com a própria empresa. Se vocês tiverem mais interesse nesse assunto, foi realizada na Semana de Integração Universitária uma palestra da Sapiens, vocês podem procurar como Sapiens UFABC no YouTube, em que falaram sobre as diversas carreiras do neurocientista. E pensando um pouquinho sobre como a neurociência pode contribuir para a sociedade, eu acredito que nós ainda temos muita coisa para fazer barulho no mundo. Eu conheci, por meio da Semana do Cérebro, um estudante da pós-graduação da UFABC, que ele trabalhava com a questão de aprendizado de matemática utilizando jogos e neurociência. E eu achei isso incrível, porque a gente consegue aplicar o nosso conhecimento sobre comportamento, sobre cognição, sobre educação relacionados à neurociência e melhorar essa experiência de aprendizagem dos alunos. Nós temos estudos diversos na universidade, nos grupos de pesquisa, que não são só sobre pesquisa de base, pesquisa básica, mas também pesquisa aplicada. Então, por exemplo, como uma estimulação transcranial, que é basicamente você estimular regiões cerebrais com ondas eletromagnéticas, pode, por exemplo, melhorar um tratamento de depressão, de ansiedade, de dor. Nós temos um caso muito legal no grupo de pesquisa de estimulação transcranial de uma professora que tinha intensas dores pelo corpo e, utilizando essa técnica, foi possível amenizar essas dores e trazer qualidade de vida para essa professora. Então, esse é só um dos exemplos de como o nosso conhecimento pode ser benéfico para as pessoas e impactar positivamente na vida delas. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse curso e quiser saber mais, dá uma procuradinha nesses canais que eu falei para vocês e eu me ponho à disposição para tirar dúvidas, para conversar, caso alguém queira e tenha interesse. Eu vou passar o meu contato para a professora de PIBID de vocês. E fiquem à vontade para conversar comigo. Foi um prazer falar com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho e aprendido um pouquinho sobre esse curso que eu amo tanto.